Gênesis capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Todos acharam? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, e o macho e sua fêmea, mais os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea, também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amém? Essa passagem, essa mensagem, obediência, uma decisão inteligente, é o tema dessa mensagem. Ela surgiu de uma reflexão que Deus colocou em meu coração, que às vezes eu estou andando na rua, que eu gosto muito de andar, então às vezes eu estou andando e Deus vai dando umas reflexões, a gente vai pensando, depois fica difícil até colocar no papel, de tanta coisa que vai vindo, e essa foi uma delas, né? A reflexão sobre a vida de Noé, a obediência da vida de Noé. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus em tudo. Simples assim, parece ser simples assim, mas não é tão simples como quando nós olhamos a profundidade da vida de Noé. Era um contexto em que ele recebe uma ordem de Deus, e dentro dessa ordem ele constrói uma arca. Eu não quero entrar em pormenores disso, da construção, enfim, mas para que nós tenhamos uma ideia, um panorama geral, Noé, ele constrói uma arca, ele passa 120 anos construindo, ele vira, a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Nesses 120 anos ele preservou a palavra, preservou aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Porém, nós vamos no capítulo 7, no versículo 1, que Deus diz assim para Noé: agora Noé, você pega tu e a tua casa e entra na arca. Eu chamo isso do ápice da obediência. O ápice da obediência de Noé era entrar na arca, porque Deus manda construir a arca, Deus dá toda a instrução, Deus trabalha 120 anos, talvez alguém chamando Noé de maluco, o velho gagá, o doido, o biruta, seja lá o que for, porque era um camarada que estava construindo um barco, sendo que nem chuva tinha. Então você imagina a situação de Noé em obediência a Deus. E com ele tinha a família dele. A família também obedeceu e ajudou na construção. Só que é interessante que a palavra não foi para a família. Deus não falou com a família, falou com Noé. Então ele ouviu a voz de Deus. Os filhos não ouviram a voz de Deus, as noras não ouviram, não ouviram, ele ouviu. Aí nós encontramos o seguinte, que Noé, ele é conhecido como um dos heróis da fé, porque ele teve uma fé sobrenatural para aceitar aquilo que Deus estava pedindo. Ele obedeceu de uma maneira sobrenatural, e nós vamos entrar aonde eu quero chegar nesta noite. Noé, ele entra no barco, ele recebe a ordem de entrar, e talvez essa tenha sido o momento de maior apreensão na vida, porque uma coisa é você ser treinado. Por exemplo, a pessoa que vai ao campo missionário, ela tem expectativa, ela é treinada para aquilo, ela vai no seminário, mas é o ápice. O ápice o que é? É ir ao campo, é esse momento em que a perna treme. É a mesma coisa quando alguém é indicado ao pastorado. Você pode estar na faculdade, você faz o curso, você faz todo o treinamento, mas chega aquele momento, por exemplo, da banca teológica, que você vai ter que estar à frente, você vai colocar aquilo que você aprendeu. Então esse momento eu chamo de ápice, ou seja, o ápice da obediência de Noé era entrar na arca. E muitas vezes, qual é o ápice da obediência que Deus está querendo de nós?
Qual é o momento que nós vamos ter que colocar à prova aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos? Porque até então, Noé tinha construído um barco, Noé estava pregoando que ia chover, mas chegou o momento de entrar, e o momento de ver a chuva cair. E esse é um momento difícil na vida cristã, porque muitas vezes é até fácil, nós orarmos, por exemplo, por alguém que está com câncer, mas no momento que temos que enfrentar a dificuldade, no momento que Deus vai falar conosco, alguém está passando, alguém do nosso lado, é complicado. O ápice da obediência. Neste momento, a nossa obediência é provada. Neste momento, nós temos que levar em conta tudo aquilo que Deus falou, mas colocar a nossa fé em prática. Muitas vezes Deus está requerendo algo de nós e nós estamos nós estamos construindo, mas talvez nessa noite, alguém aqui está no ápice da obediência, você vai ter que mostrar para Deus que realmente você acredita naquilo que você falou, acreditar naquilo que você pregou, acreditar muitas vezes naquilo que você anunciou. E Noé, ele construiu, mas até então ele estava em terra firme, irmãos. Os filhos de Noé ajudaram, mas eles estavam em terra firme. Até então, tranquilo, nós estamos construindo. É lógico que era alvo de chacota, de humilhação, mas eles estavam lá. Se a coisa não acontecesse, eles mudavam de região e acabou. Ninguém ia nem saber. Porque naquele tempo não tinha zap, não tinha Facebook, não tinha nada disso, então não ia ter como ninguém mandar uma foto do barco de Noé. Era simples, não aconteceu, eu mudo de região e vou para outro lugar. Que lugar para morar não faltava naquela época, né? Era simples, mas chegou o momento de colocar à prova aquilo que Deus tinha falado, que era o momento de entrar na arca. Era o momento de ver a chuva descer, era o momento de ver as promessas de Deus, o ápice da promessa de Deus se cumprir naquele momento, porque Deus disse, eu vou mandar água, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra, e muitas vezes, irmãos, nós somos provados nisso, no ápice da nossa fé, é quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a enfermidade vem, quando alguma coisa bate a nossa porta, quando a morte bate a nossa porta, quando a dificuldade ela bate forte na nossa porta, esse é o momento em que nós temos que ter, como alguns dizem, um depósito, né? Nós temos que ter fé guardada ali, nós temos que ter as nossas orações ali como um depósito, porque o problema vai vir, ou o mandar de Deus ele virá. Veja só, vou continuar aqui no Noé. A obediência, um ponto, nos leva a ver o impossível. Quando nós obedecemos a Deus, nós começamos a ver o impossível de Deus acontecer. O impossível o que era? Era chover. O impossível naquele momento era encher a terra, e a obediência ela levou, porque a Bíblia diz no versículo 17, que durante 40 dias e 40 noites, houve chuva sobre a face da terra, o abismo se abriu, ou seja, água para todos os lados. Naquele momento, Deus estava cumprindo o que Ele tinha falado há 120 anos atrás para Moisés, ou para Noé, desculpa, é porque Moisés vai entrar agora. Mas o ápice, muitas vezes, nós encontramos na vida de Moisés. Quando Moisés ele ouve a voz de Deus, ele ouve o que Deus quer, ele ouve o que Deus mandou, ele é preparado no deserto. Muitas vezes nós somos preparados no deserto dessa vida, nós obedecemos a Deus, nós fazemos o que Deus quer, o que Deus pediu, o que Deus mandou, e estamos como Moisés, encurralados diante do mar, diante das montanhas e com Faraó atrás. Esse era o ápice daquilo que Deus tinha falado para Moisés, ou seja, tinha que crer na vontade de Deus, tinha que estar no centro da vontade de Deus, ou seja, esse era o centro da vontade de Deus, a dependência total de Deus na vida de Moisés. Naquele momento não tinha como correr, naquele momento não tinha. E muitas vezes, irmãos, estar no centro da vontade de Deus é muitas vezes não ter para onde correr. Todos nós falamos, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade,
Mas estar no centro da vontade de Deus é entrar dentro do barco, é entrar dentro da arca, fechar a porta. A palavra nos diz que depois que Deus manda Noé entrar, e os animais entrarem, demorou 7 dias para chover. Eu fico imaginando, eu faço um exercício de imaginação, aquelas pessoas do lado de fora gritando: e aí, Noé, faz um dia não caiu água, aí, Noé, faz 6 dias não caiu água, 7 dias, Noé. E muitas vezes, quando você está no centro da vontade de Deus, você vai se tornar o centro da chacota do mundo, o centro da chacota dos seus familiares, o centro da chacota dos amigos de trabalho, aqueles que te rodeiam, porque você crê naquilo que eles não conseguem ver, mas você está no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é estar dentro da arca, sem ter para onde correr, porque se fugir não dava, se abrisse a porta seria desobediência, ia morrer todo mundo. E agora? Eu estou no centro da vontade de Deus, eu fiz, Senhor, o que o Senhor mandou. Foi o que talvez Moisés pensou na hora: Senhor, eu fiz, eu trouxe o povo, eu fui lá, enfrentei Faraó, e agora? Vou morrer diante desse mar aqui? O negócio está feio, o mar está na frente, do lado tem montanha, do outro lado tem montanha, Faraó está atrás. Muitas vezes nós não vemos, porque a Bíblia não relata pormenores, mas quando nós encontramos aquela mulher, em que o profeta diz: vai lá e pede vasos e não poucos. Você imagina uma mulher que todos sabiam que ela tinha perdido o esposo, que todos sabiam que ela estava na miséria, saindo de casa em casa para pedir vaso, para pedir panela emprestada. Talvez se ela batesse na minha porta, eu falei, a perda do marido virou a cabeça dela, ela iria virar chacota, porque talvez quantas vezes aquela mulher, quantas casas ela bateu e alguém diz: não tem nem o que comer, está pedindo panela emprestada para quê? Ela estava pedindo panela, porque ela estava no centro daquilo que Deus queria para ela. E muitas vezes quando você está no centro da vontade de Deus, você virará a chacota do mundo. Não, mas eu não quero virar a chacota do mundo, mas a Bíblia diz que é assim que funciona. Muitas vezes acreditar naquilo que ninguém mais acredita, é difícil, viu, moço? É difícil. Você acreditar, quando Deus te fala algo, quando Deus fala para você: entra na arca, porque eu vou salvar você e a sua família. Acreditar nisso não é fácil. Quando nós olhamos, e aí a reflexão que me veio à mente, que a obediência, ela nos obriga a esperar as águas baixarem. Quando nós olhamos, a Bíblia fala que demorou 150 dias para as águas baixarem. Alguns chegam uns cálculos aí, não quero entrar em cálculo teológico, mas se chega a alguns falar que demorou 370 dias entre o início do dilúvio e o final do dilúvio, mas não importa. O que importa é que o negócio não demorou um dia, não demorou 2 dias, só de chuva foram 40 dias e 40 noites, e naquele momento Deus diz para Noé: entra. Quantas vezes eu e você estamos dentro da arca, e você abre talvez a escotilha da arca da sua vida, e você vê tempestade à direita, você abre a escotilha do outro lado, você vê tempestade à esquerda, você olha para trás, tempestade atrás, olha para frente, tem tempestade, olha para o céu, está negro, o negócio está feio, não tem onde correr, não dá para pular do barco, e você está no centro da vontade de Deus, e você se sente acuado, você se sente como Moisés, se sente como Noé, se sente como vários homens da Bíblia que estiveram acuados em determinado momento, mas é neste momento que você tem que esperar. Estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes, queridos, é abaixar a cabeça diante do problema e esperar as águas baixarem, por mais que ela demore a baixar. Mas se o teu Deus disse que vai baixar, é porque vai baixar, ainda que ninguém acredite, mas vai baixar, a água vai baixar.
Talvez os filhos de Noé não acreditavam, talvez eles foram por obediência ao pai, mas talvez eles não acreditavam, porque o negócio, irmão, fica um dia dentro de um barco, fica 2, 3, 4, depois de alguns dias você já está querendo pular fora daquele negócio. Talvez, a Bíblia não diz, alguns dos filhos de Noé falaram: pai, é para isso que nós viemos, para ficar tudo esses dias, não vai ter terra seca mais, eu não consigo ver a terra lá na frente, eu não consigo ver a solução lá na frente. Mas Deus tinha falado com Noé, e muitas vezes aqueles que nos rodeiam vão querer pular fora do barco, mas nós não podemos pular fora do barco, porque a solução está no centro da vontade de Deus, e se Deus falou, Ele vai fazer. E se Deus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou que vai libertar o seu filho, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai abrir porta, Ele vai abrir. Irmão, fica no centro da vontade de Deus, ainda que isso sirva de chacota para os seus vizinhos, parentes, amigos, ainda que ninguém acredite, ainda que mesmo o irmão que está sentado do teu lado não creia, mas se essa é a vontade de Deus, permanece, porque é no barco que Deus vai dar a vitória. É só Deus que vai fazer a água baixar, e ela vai baixar. Tá difícil, você olha para todos os lados e você vê a água, é água, é água. Eu fico imaginando Noé, irmãos, fico imaginando Noé com aquele monte de bicho, aquilo devia estar fedido dentro da arca, o negócio devia estar, imagina, né? Imagina tem até um louvor infantil cristão que diz que era um zoológico flutuante. Você imagina um zoológico flutuante? Talvez os filhos de Noé, no ouvido de Noé, talvez a mulher não falava nada, mas estava pensando: e aí, e agora? Noé, Deus falou com você, mas não falou com a gente. Conosco é assim também, queridos. Às vezes Deus falou com você, mas não falou com seu marido, não falou com seu filho, e alguém está querendo pular fora do barco, mas a sua perseverança salvará você e a sua família. Continua no barco, continua no barco. Eu sei que é difícil, às vezes nós olhamos, porque a obediência nos leva ao centro da vontade de Deus. A obediência nos leva a ser alvo de chacotas, a obediência nos leva a ver o impossível. É na obediência que se cria o campo para a colheita. É na obediência, quando ninguém mais crê, quando não existe solução humana, é que Deus está dizendo: eu ainda continuo trabalhando. Quando ninguém mais acredita, a obediência nos leva a não ver saídas. Quantas vezes você se perguntou: Senhor, eu obedeci ao Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho tentado ficar na tua presença, anos e anos na tua presença, eu tenho tentado ficar na tua presença, eu tenho tentado ser dizimista, eu tenho tentado ser ofertante, eu tenho tentado ser o melhor crente, o melhor pai, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor filho, eu tenho tentado, e eu não vejo saída dessa solução. Meu irmão, se Deus mandou você entrar no barco, ainda que você não veja saída, continua no barco, porque se você pular dele, você vai morrer afogado. É uma reflexão um pouco dura, mas é uma verdade. Quantas vezes eu quis pular do barco? Quantas vezes eu disse: Deus, não dá não, o negócio está feio para o meu lado, não dá não. E Deus está dizendo: continua mais um pouco, toma mais um pouco de água, come mais um pouco de pão, come um pouco mais da minha palavra, se alimenta um pouco mais e continua. E é interessante que a água demorou para baixar, mas a obediência, ela abençoa quem está à nossa volta. Noé, maluco, Noé, biruta, Noé, velho gagá, mas Noé salvou ele e a sua família, porque ele obedeceu à voz de Deus, ele obedeceu à loucura de Deus. Irmão, você está chamando Deus de louco? Não, eu estou dizendo que a loucura de Deus, para nós, é loucura, mas para Deus é poder.
é manifestação, é vontade. E muitas vezes, quando Deus está falando com você, você acha aquilo uma loucura tremenda. Você acha aquilo uma loucura tremenda. Tem uma história que eu gosto de frisar. É uma história real que aconteceu na Segunda Grande Guerra. Uma mãe, ela chega para os seus 2 filhos pequenos. A menina, eu acho que tinha 8, não, o menino tinha 8, a menina tinha 6, alguma coisa assim, e diz para eles o seguinte: olha, se um dia vocês voltarem da escola e não encontrar mais a nossa casa, vocês vão para a estação de trem. Por quê? Porque aquela região estava sendo bombardeada, e havia, na Europa havia um trem que passava em determinados lugares, pegando as crianças órfãos e levando para mais distante possível da guerra. E um dia aquelas crianças, e a mãe ora com eles. É interessante, por que Deus permitiu assim? Porque Deus, ele tem um controle de todas as coisas. E a mãe ora com eles pela manhã antes deles saírem, e naquele dia eles retornam para casa e não tem mais casa. E não tem mais mãe, não tem mais pai. Uma bomba caiu, destruiu todo o bairro deles, acabou tudo. E aquelas crianças, elas vão até, em obediência, elas vão até a estação de trem. Quando aproximadamente 2 horas da tarde passa o trem, já com algumas crianças, elas entram, e aquele trem ia parando de lugar em lugar, pegando crianças órfãs. E só que uma coisa, eles oraram, a mãe orou para que as 2 crianças ficassem juntas. Porque aquele trem, quando chegava em determinado lugar, parava-se aquilo, as pessoas entravam, pegavam as crianças, algumas eram para adotar, outras viravam escravas, outras eram para apanhar mesmo, enfim, era uma coisa, a guerra é uma coisa terrível, a guerra é uma coisa sem palavras. Mas aquele trem viajou a noite inteira, pela manhã ele para num determinado lugar, já tinha poucas crianças, uma mulher entra, ela entra e diz assim: eu vou levar a menina. E o menino se põe na frente e disse: não, nós oramos e nós vamos ficar junto. Quando aquela mulher ouve aquilo, ela diz: tá bom, se vocês orarem eu vou levar os 2. E eles foram. Estava caindo neve naquela região. Aí eles entram dentro daquela casa. Ela coloca as 2 crianças na sala e vai até a cozinha preparar um chocolate quente. E quando ela retorna, as crianças estavam chorando, olhando para um quadro de uma moça na parede e chorando copiosamente, e ela sem entender o que era aquilo, e ela pergunta: por que vocês estão chorando? E a menina diz: é a mamãe no quadro. Quando ela ouve aquilo, ela derruba aquele chocolate, e ela diz: qual o nome da sua mãe? E a menina fala o nome da mãe. Ela falou: é minha irmã, que eu não vi há muitos anos. Deus levou a criança para a tia delas. Deus levou porque uma mãe orou. Parecia o quadro devastador, impossível de acontecer. A mãe também não sabia. Mas, irmãos, por que eu estou contando essa historinha aqui? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus, ele controla todas as coisas. Aquela mãe, ela orou. Deus podia ter livrado, ela podia. Por que não livrou? Não sei. Na eternidade talvez eu pergunte para ele, se der tempo. A gente vai ter tanta coisa para ver lá que não vai dar tempo de ficar perguntando. Mas enfim, mas é no momento de aflição,
que a nossa oração parece que ela não é guardada, parece que ela não é escutada, parece que Deus não ouve aquela oração, mas é no momento de aflição e de dor que o Senhor está guardando a sua oração, e é no momento dentro da arca, é no momento na caverna, é no momento no deserto, que Ele está com você fazendo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Muitas vezes, irmãos, nesse momento Noé, ele não entendia nada, mas ele simplesmente obedeceu, e a obediência é a coisa melhor que nós podemos ter, é obedecer a Deus. Está difícil? Então obedece. O Senhor mandou buscar água, vai buscar água. O Senhor mandou você ficar, fica. Deus fechou aquela porta de emprego e falou para você não ir. Mas irmão, eu vou ganhar 10 mil reais lá. Se Deus falou não, querido, não vai. Mas lá eu vou ter. Se Deus falou não, não vai. Essa mensagem é interessante, que eu tentei fugir dela nessa noite, sabe? Eu tentei fugir dessa mensagem hoje. Porque falar de obediência não é tão fácil, não. Eu falei, Deus, tem tanta mensagem, mas essa hoje é para outro dia. E não, é hoje. Obediência é uma decisão inteligente. Eu não sei o que você está precisando, o que você talvez veio buscar nessa noite. Eu nem me preocupei muito, eu até pulei, já saí do script aqui. Mas para dizer para você o seguinte: aquilo que Deus mandou, faça. Aquilo que Deus está requerendo de você, faça. Aquilo que Deus precisa que você faça, faça. Está difícil? Faça. Mas está chorando? Faça. Você acha que foi fácil? A gente pinta Noé como um negócio muito bonito, né? Fez um barquinho. É que nem assim a gente ensina para as crianças, né? Noé fez um barquinho, colocou os bichinhos lá dentro, foi tudo beleza, bonitinho. Que nada, irmão. Muitas vezes o camarada deve ter colocado a cabeça no travesseiro lá e ter falado: Deus, será que é isso mesmo? Será que o Senhor está falando mesmo? Será que essa história de barco não é uma loucura? Mas Deus está dizendo para você: continua. Se Deus mandou, faça. Talvez essa palavra é para você hoje. Tem gente aqui nessa noite específico que Deus está falando: faça o que eu mandei, obedeça, tenha uma decisão inteligente, obedeça o que eu estou querendo, porque a sua vitória não está no começo da obediência, a sua vitória está quando a água baixar. A água vai baixar, e é nesse baixar de água que você vai ver o cume do monte, é nesse baixar de água que você vai ver o campo verdejante, é nesse baixar de água que você vai ver o milagre de Deus na tua vida, e é nesse baixar de água que Deus fará como fez com Noé, fará uma promessa, fará uma aliança, até hoje conhecida por todo mundo, a aliança que Deus fez com Noé. Tem a atitude daquela mãe: a bomba está caindo, mas Deus tem o controle de tudo. Vai cair na cabeça, mas Deus tem o controle de tudo. Deus cuidou de tudo. Ele cuida, querido. É difícil para nós entendermos isso. Quantas vezes é difícil para a gente entender que Deus tem o controle? Quantas vezes nós estamos olhando de um lado, de outro, não vemos solução, não vemos saída, está tudo fechado. O barco, se você abrir qualquer lado, é tempestade. Aqueles dias que você evita, você não quer atender telefone, você não quer ligar a internet, você não quer ligar o WhatsApp, porque você sabe que aquele dia vai ser só notícia ruim. Mas Deus, Ele vai fazer a água baixar. Deus, Ele vai fazer a água baixar. Quando? Não sei. Não sei. Se eu soubesse, eu ia ser um vidente aqui. Mas como eu não acredito em vidente, então deixa para lá. Mas Deus fará a água baixar. Creia nisso. Eu sei que o barco, como Jesus entrou no barco lá e estava balançando de um lado, de outro, né? Os discípulos lá, e talvez joga água para fora, talvez, né?
Pedro falou: Tiago, pega aí um balde aí, vamos tentar tirar essa água aqui, pega um copinho da água que você tomou lá na praia, vamos tentar tirar o negócio daqui, que o negócio está feio. Mas eles esqueceram de uma coisa: Jesus estava no barco. Quando lembraram, falou: acorda o mestre, ele está dormindo. Só faltaram falar: mas Jesus, o negócio está feio para o nosso lado, tu está dormindo. Dá licença, né, Jesus? Podia fazer alguma coisa. Porque Jesus não está preocupado com o balançar das águas, ele tem um controle. Ele tem um controle. Se ele estava dormindo, era para os discípulos crerem. Os discípulos já tinham visto tanta maravilha e estavam com medo de um barquinho. É lógico que o negócio devia estar feio, né? Porque eles eram pescadores e a coisa devia estar feia. Então, irmãos, concluindo aqui, a obediência nos leva a ver o poder e milagre de Deus. É uma escolha interessante. Veja o exemplo de Jonas. Veja quantas vezes Jonas, quanto ele sofreu por desobedecer. Quantas vezes? Mas Deus é mau. Porque hoje em dia estão dizendo o seguinte: mas Deus é muito bom, que Ele não vai deixar você sofrer. Então, se você está sofrendo porque Deus é mau, não, as pessoas não sabem mais. Deus não é mau, jamais é mau. Deus sempre é bom. Mas nós colhemos a consequência da nossa desobediência. Nós colhemos a consequência da nossa desobediência. Então eu não sei o que Deus está pedindo para você. Eu mal sei o que Ele está pedindo para mim. Porque às vezes eu tenho que perguntar: Senhor, mas será que eu estou na direção certa? Será que o meu barquinho está indo para o lado certo? Mas eu não sei. Eu quero que você faça um momento de reflexão agora. Abaixa a sua cabeça. Senhor, Pai, o Senhor tem colocado essa palavra que obediência é uma decisão inteligente. E nós somos pessoas inteligentes porque nós somos filhos teus. Mas muitas vezes, Pai, nós falhamos e nós não queremos obedecer. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem pedido para o teu filho, para a tua filha. Eu não sei o que o Senhor tem requerido deste povo agora. Eu não sei, Pai. Talvez alguém entrou aqui achando que ia fazer a sua própria vontade, achando que iria dirigir a sua vida segundo a sua própria vontade, e o Senhor está falando que obedecer é melhor que sacrificar, que Noé obedeceu e viu um milagre, e teve uma promessa, e teve uma aliança no final. Senhor, eu não sei, mas eu sei que o teu Espírito Santo está falando conosco nesta noite, que nós precisamos obedecer a tua voz, ainda que nós não vejamos saída, nós precisamos obedecer a sua voz, ainda que nós não olhamos, nós não conseguimos enxergar o horizonte, as nuvens negras estão pairando na vida de alguns aqui, Senhor, ainda que as nuvens negras estão tomando proporção de tempestade, talvez um furacão está passando na vida de alguém aqui, mas em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ver o milagre acontecer. Nós queremos abaixar a nossa cabeça e ver, Senhor, e sentir a tua mão poderosa cuidando da gente, como um guarda-chuva nos protegendo da tempestade deste mundo. Nos ajuda, Pai, a obedecer. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores, e nos ajuda, Senhor, a ser obedientes àquilo que o Senhor tem requerido de nós. Talvez alguém aqui, alguns aqui, o Senhor chamou para ser ministros, estão, Senhor, segurando, estão dizendo: não, isso não é para mim. Talvez alguém aqui foi chamado para missões e está dizendo: isso não é para mim, eu tenho muito para viver ainda, eu tenho muitos bens, eu tenho muitas coisas. Eu não sei o que o Senhor está requerendo do seu povo, mas, Senhor, nos ajuda a obedecer nessa noite, nos ajuda, Pai, a ver quando não há nada para ver, a ver um milagre, ainda que o médico disse não, ainda que a ciência disse não, ainda, Senhor, que os homens dizem não, ainda que aquele emprego, a porta ficou fechada, mas o Senhor pode, nos ajuda a ver o teu trabalhar dentro do barco, porque sei que quando as águas baixarem, o Senhor fará uma aliança conosco, no nome de Jesus. Amém?